Vamos lá, meus amores. Agora nós vamos para a geografia. Pega aí o livro didático de vocês e acompanha a explicação que a tia colocará para vocês. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2. O conteúdo é a formação da população brasileira, uma mistura de povos. Acompanhe a explicação. Todo o conteúdo tem aí no livro didático de vocês. Página 82, 83 e 84. Atividade na página 85. Preste atenção, meus amores, e assistam o vídeo até o final. E após, façam o exercício que a tia vai explicar. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do terceiro capítulo, a população brasileira. A nossa segunda aula fala sobre a formação da população brasileira, uma mistura de povos. O que é miscigenação? É a mistura de diferentes povos. A formação da população brasileira. A população brasileira formou-se inicialmente da miscigenação entre os indígenas, os portugueses colonizadores e os africanos trazidos como escravos. Ao longo do tempo, outros povos chegaram ao nosso país e também contribuíram para formar a população brasileira. Eram os espanhóis, holandeses, alemães, italianos, poloneses, sírios, libaneses, japoneses, coreanos, entre outros. Essa mistura de povos proporcionou grande diversidade cultural em nossa população. Antes da chegada dos portugueses em 1500, o atual território brasileiro era habitado por diversos povos indígenas. Estima-se que entre 2 e 4 milhões de pessoas, pertencentes a mais de 1.000 povos indígenas diferentes, habitavam as terras que formariam o Brasil. Cada povo vivia de acordo com sua organização social e suas tradições, crenças, línguas e costumes. Com a colonização portuguesa, terras indígenas foram tomadas pelos portugueses e muitos indígenas foram escravizados. Vários povos foram exterminados, lutando por suas terras, e muitos outros morreram em consequência de doenças trazidas pelos colonizadores. Temos então a chegada dos africanos escravizados ao Brasil. Os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Eles vinham de várias regiões da África e pertenciam a diversos grupos culturais. Por isso, traziam consigo diferentes hábitos e tradições. Os africanos eram retirados à força dos locais em que viviam por traficantes de escravos. Eles viajavam nos porões de navios em péssimas condições, até desembarcarem nas terras que formariam o Brasil, onde eram vendidos como mercadoria aos senhores de terra. Os africanos escravizados trabalhavam no cultivo de cana-de-açúcar e na produção de açúcar, na extração de metais e de pedras preciosas, no cultivo do café e em serviços domésticos. A vinda dos imigrantes. Antes de conhecer um pouco sobre a chegada de imigrantes ao Brasil, vamos entender o significado de migrar. Migrar é sair de um lugar para viver em outro. Muitas pessoas migram de uma cidade para outra, de um estado para outro ou de um país para outro. A diferença entre emigrante e imigrante. O lugar de origem de uma pessoa é o lugar onde ela nasceu, ou seja, é sua terra natal. Quando uma pessoa sai de seu lugar de origem para viver em outro lugar, ela é chamada de emigrante. Quando uma pessoa entra em um lugar que não é o seu lugar de origem, ele é chamado de imigrante. Os imigrantes na formação da população brasileira. Os colonizadores portugueses foram os primeiros imigrantes em terras brasileiras. Depois deles vieram muitos outros de vários lugares do mundo. Entre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil em maior número estão italianos, espanhóis, alemães, japoneses. A vinda desses imigrantes
foi mais intensa no fim do século XIX e início do século XX. Nesse período, também vieram para o Brasil poloneses, sírios, libaneses, coreanos, chineses, entre outros grupos de imigrantes. Esses grupos contribuíram para a formação da população brasileira. Hospedaria de imigrantes. Temos aqui uma foto da hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo em 1938. Ela foi construída para abrigar os imigrantes recém-chegados à cidade em seus primeiros dias. Nela, os imigrantes faziam suas refeições, dormiam, tinham assistência médica e auxílio para conseguir emprego. Em 1978, a hospedaria recebeu o último grupo de imigrantes e em 1998 foi transformada no Museu da Imigração, que mostra um pouco da história da imigração em nosso país. Vamos lá, crianças, agora é com vocês. Chegou o momento da nossa atividade com base no vídeo que vocês acabaram de assistir. E também vocês podem fazer a pesquisa no livro didático de vocês, na página que a tia citou no início do vídeo. Primeira questão. Uma característica marcante da população brasileira se originou da miscigenação de povos e culturas. Que característica é essa? 2. Quem formava a população das terras que daria origem ao Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses? 3. Você conhece alguém que emigrou e alguém que imigrou? Conte aos seus colegas. Nesse caso, vocês vão escrever nesse espaço que temos aí. 4. Na sua família há imigrantes? Qual é a origem deles? Meus amores, complete a atividade. Vou dar um tempinho, vou ficar aguardando o retorno dessa atividade e a tia voltará explicando a nossa próxima aula.